Boa noite, boa noite, Shalom. Estou aqui nesta sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026, às 18 horas e 3 minutinhos, em Tatuí, estado de São Paulo. Estou aqui para poder pronunciar aquilo que Deus colocar nos meus lábios, aquilo que Deus quiser que eu faça e que eu fale. Porque eu não entro aqui para fazer a minha vontade. Eu entro aqui com muito zelo. Eu entro diante desta tela com muita preocupação, porque eu quero falar somente aquilo que o Santo Espírito de Deus vai querer falar através da minha boca. Porque quem usa os pregadores é o Espírito Santo de Deus. Nós, pregadores do Evangelho, nós que somos usadas para falarmos do grande amor de Deus, nós não pregamos de nós mesmas, né? Nem o varão prega deles mesmos, mas nós pregamos aquilo que o Senhor colocar nos nossos lábios. Hoje, 13 de fevereiro de 2026, como já disse, às 18 horas agora e 5 minutos, em Tatuí, estado de São Paulo. Acabou de entrar aqui a Luciana Santana, lá de Rinópolis. Deus abençoe, Luciana Santana. Um abraço para você e sua família, minha querida. Salete Vieira também acabou de entrar. Deus abençoe você, minha querida. Vamos orar? Senhor, eu te agradeço, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Ainda que o Senhor permite muitas vezes para nós momentos desafiadores, há momentos que é um desafio mesmo, Senhor, para que nós possamos confiar em Ti. E muitas das vezes, ó Pai, na hora da aflição, na hora da situação que está acontecendo, nós precisamos nos humilharmos perante a potente mão de Deus, porque na hora certa o Senhor nos dá vitória. E eu tenho visto, Senhor Deus, isto na minha vida, na minha família. Eu tenho visto isto, Senhor Deus, acontecer. Às vezes momentos que parece que nada vai dar certo, mas aparece o Espírito Santo trabalhando em nós, trabalhando na nossa família, trabalhando nos nossos problemas e resolvendo todos eles para nós. Por isso que eu digo a Deus que eu te adoro e que o Senhor é o meu Deus para sempre. Eu dependo de Ti, Senhor, muito mais que o ar que eu respiro, até porque o ar que eu respiro vem de Ti, ó Deus, vem do Senhor. Então eu dependo de Ti, Senhor, para estar de pé aqui, para estar diante desta telinha do celular, para pregar a Tua palavra, para falar do Teu poder, para falar da Tua grande misericórdia para conosco. Te agradeço, Senhor, por todos que entrarão nesta live, aqueles que mesmo após eu terminar a live, eles entrarão para também assistir a live e serem edificados através do poder de Deus naquilo que eu falarei aqui, ó Pai. Pai, fica comigo, com a minha família, meus vizinhos, a cada pessoa que vai entrar aqui, a família deles. Guarda, Senhor, e livra de todo mal. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, Luciana. Obrigada, filha. Eu também tenho saudade de você. Viu, Lu? Dá saudação pro Paulo, beijinho na Carol. Tá bom, amada? Feliz Rinópolis. Deus abençoe. Já entramos para a noite, né? Porque
18 horas inicia o horário noturno e já é 18h08. E louva a Deus por poder entrar aqui e falar algo da parte de Deus para vocês. Para nós, né? Porque eu também sou edificada enquanto eu faço a live. Sabia? Apóstolo Paulo, ele dizia assim que ele pregava a palavra porque ele mesmo era edificado, era ensinado pela palavra. E o apóstolo Paulo dizia para que eu também não venha fazer nada errado. Porque se eu prego, eu tenho que obedecer na íntegra. Se eu prego, eu não posso só pregar. Não, os pregadores não devem só pregar a palavra. Bonito, maravilhoso, mas não obedecer. Isso não pode acontecer. Nós temos que pregar a palavra, crer na palavra e obedecer a palavra, né? Aí Deus vai se alegrar de nós, aí Deus vai nos abençoar, porque nós estamos pregando, mas também obedecendo, procurando fazer a plena vontade de Deus. Estou aqui para falar aquilo que o Senhor colocar nos meus lábios e veio à minha mente Marcos capítulo 16, versículo 15, o qual diz assim: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão aqueles que crerem. Ele disse que no nome dele a gente expulsaria demônio. Ele disse que no nome de Jesus nós curaríamos as pessoas. Ele disse que no nome de Jesus nós faríamos obras maiores do que ele fez. Então, o ide de Jesus é no imperativo. Você vai. Ele não pergunta para mim se eu quero ir. Ele não pergunta para mim se eu vou resolver ir. Jesus, quando ele fala ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E esses sinais acompanharão aqueles que crerem. Ele quer que nós nos coloquemos nas mãos dele. Estejamos à disposição do Espírito Santo de Deus, para que ele, na sua onisciência, onipotência e onipresença, ele possa usar as pessoas, os pregadores, as pregadoras, para falar daquilo que Deus quer falar com você. Nesta noite calorosa, né, de sexta-feira, está bastante calor, mas graças a Deus que até aqui o Senhor tem nos ajudado e por isso nós estamos alegres, né? E quando veio essa ordem imperativa de Jesus para nós, ide e pregue. Agora quem faz a obra é Jesus. Não é eu que faço a obra em você. Por mais que eu queira, por mais que eu faça tudo aqui para me falar da melhor maneira, ter boa dicção para que você entenda, por mais que eu me coloque na mão de Deus para que saia tudo direitinho, para que saia de acordo com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, por mais que eu me coloque na mão de Deus, na verdade, quem vai agir na minha e na tua vida é o Espírito Santo de Deus. Amém, irmã Cleide e o Kiko. Deus abençoe. Então, amados, eu quero dizer para você que já está comigo, para você que ainda vai entrar depois, eu quero dizer que pregar o Evangelho não é algo que você pode fazer na brincadeira, sabe? Pregar o Evangelho é algo de grande responsabilidade, porque a palavra de Deus por si, ela já é poderosa. Só de ler a palavra, ela já tem poder para transformar a sua vida.
Se não tiver ninguém para pregar para você, para expressar para você a leitura, só de você pegar a sua Bíblia na sua casa e ler, a palavra que você ler, ela já tem poder para falar com você, para transformar sua vida, para expulsar o mal, os demônios que estão perturbando a sua vida. A palavra de Deus em si, ela já contém o poder de Deus nela. Porque a palavra de Deus é o verbo. E o verbo é o próprio Cristo. Então nós sabemos que espiritualmente, quando nós aceitamos a palavra de Deus, Deus abençoe a irmã Vilma Mota de Camargo. Quando nós aceitamos a palavra de Deus, amados, no nosso coração, quando nós cremos e dizemos assim, eu creio, eu sei que esta palavra é a verdade. Já é o Espírito Santo de Deus tocando na sua vida, falando com você. Porque só crê na palavra, só crê em uma pregação do Evangelho, se o Espírito Santo convencer você. Pastor Valdeci de Souza, a paz do Senhor, pastor Valdeci. Dá um abraço na minha filha da fé aí. Glória a Deus, né? A Regiane, glória a Deus. Seja bem-vindo, pastor Valdeci de Souza, na live da irmã Lisete Ribeiro. Estamos aqui, pastor, falando sobre o ID de Jesus Cristo. Ele dá uma ordem ali em Marcos 16:15, uma ordem no sentido imperativo. Você vai, ide, e não olhe para trás. É assim que Deus fala conosco, né? E é por isso que eu estou aqui, né? Já fazem 5 anos que eu faço live. 5 anos de estar me comunicando com as pessoas através do Evangelho nas lives que eu faço. Foi uma ordenança. Eu senti que Deus falou comigo. Usou uma serva de Deus que não é nem do nosso ministério. Essa serva de Deus entrou no meu lar e eu já estava assim, mais ou menos entendendo que Deus queria que eu fizesse as lives, porque eu dizia que eu não queria fazer live. Sabe, quando vinha no meu coração, quando alguém falava, irmã Lisete, Deus usa muito a irmã, faça live. No meu coração, assim, eu dizia, depois que a pessoa falava comigo, eu dizia, Deus, mas eu não quero fazer live. Eu já prego, já saio, né, por aí, prego o Evangelho. Às vezes nas igrejas eles me filmam e o Evangelho já está sendo pregado por mim. Eu não quero Deus fazer live, Deus é minha testemunha, né? Eu não queria fazer live, não é por timidez não, de medo de enfrentar a live, não era por causa disso, porque eu sei que Deus tem me dado, né, a graça de ter esta coragem de pregar o Evangelho em qualquer lugar, em qualquer situação. Eu não queria porque eu não queria, eu achava assim que não tinha necessidade, né, de eu fazer live, especificamente particular, coisa minha, particular meu, né, de mim, ter que abrir uma live e pregar ali no celular. Então eu achava que isso não precisava eu fazer. Até que um dia, depois de várias vezes de eu perceber que as pessoas pediam, e eu dizia, não, live eu não vou fazer não. Eu não tinha vontade de fazer. Mas quando foi um dia, essa irmã adentrou a minha casa e ela olhou para mim e disse, Deus manda falar, irmã Lisete, que Ele vai colocar você a falar nos 4 cantos da terra. Quando eu ouvi aquilo, sabe quando passa pela sua cabeça assim, ai, eu acho que é a respeito das lives, porque nos 4 cantos da terra, né, irmãos, só pode ser na live, né? Ir até lá pessoalmente não tenho condição. Aí ela falou, olha, Deus manda falar para você, irmã Lisete, não é do nosso ministério, hein? Manda falar para você que Deus quer usar você na pregação, usar a sua vida na bagagem que a irmã tem. Deus quer usar para que você pregue para os
4 cantos da terra. E aquilo, depois que ela entregou o recado, eu falei, irmã, o que significa isso? Ela falou, irmã Lisete, Deus quer usar a sua vida. Aí eu falei, né? Falei, Deus tem... Já veio várias pessoas pedindo para mim fazer live, mas eu não tenho vontade, não quero fazer. Porque eu já prego, a minha desculpa para Deus era essa, né? Eu já prego, Deus. O Senhor manda eu ali, eu vou, prego. Manda eu lá, eu vou e prego. Para que eu tenho necessidade de abrir uma live e fazer uma filmagem de mim pregando? Então eu achava que eu não estava devendo nada para Deus, né? E aí ela falou que Deus queria. Eu falei, mas sabe o que está acontecendo para mim? Eu tenho muito pedido de pessoas para me fazer live. Ela falou, então é isso. Aí eu criei, naquele dia eu acreditei. Naquele dia algo assim penetrou dentro do meu ser. E eu entendi que Deus queria mesmo. Não eram as pessoas que pediam só para mim fazer live. Aqueles que me conheciam, que já sabiam da maneira que Deus me usava. Então, aí me convenceu que não era só o pedido de pessoas, mas era o próprio Deus já dando uma dica para mim e eu não aceitava aquilo. E aí, meus amados, interessante, que na verdade, na época, isso foi em 2020, tá? Na verdade, essa época, como eu nunca me interessei em fazer live, eu nem sabia como entrava para fazer live nesta época. Eu sabia que era pelo Facebook, mas não sabia como entrar, entendeu? Aí eu fiquei encucada com aquilo, né? Aquilo ficou encucado dentro de mim, que eu tinha que fazer a live. E eu conversando com Deus, assim, pois é, Deus, então eu vou ter que fazer a live mesmo. Mas eu nem sei mexer para mim entrar, fazer live. Passou uns dias, deixei para lá. Quando foi um belo dia, entrou no meu coração assim, entra a fazer live. Eu falei, mas eu não sei, pai, mexer. E eu nem tinha pedido ajuda para minha filha Beatriz, nada, fiquei calada. Mas eu pensei, eu vou, como minha filha disse para mim, mãe, a senhora é inteligente. Aproveita, mãe. Coisas, né, que às vezes eu digo, Bia, eu acho que não vou fazer. Mãe, a senhora é inteligente. Aí eu lembrei. Eu falei, meu Deus, realmente, né? Deus me deu inteligência. Graças a Deus que Deus me deu mesmo essa parte, né? De ser inteligente, aprender as coisas com uma certa facilidade. Aí o que eu fiz? Só que naquele momento, irmãos, meu celular estava carregando a bateria. Ele estava ligado na tomada. E era aquele momento que eu queria daí entrar. Eu falei, então Deus, eu vou agora procurar ver como eu entro, de que jeito eu faço, isso 2020, para mim entrar, fazer live, porque olha, Senhor, não tem, eu vou fazer mesmo, agora eu vou fazer mesmo. Irmãos, aí olhei, cliquei, e eu estava com uma roupa de casa, né, bem tranquila, cabelo... Como as mulheres sabem, quando a gente fica na casa, o cabelo despenteia, aquela coisa toda, né? A gente tá na casa da gente mesmo. E aí, amados, eu com o telefone na mão, ligado na tomada, não pode fazer isso, viu? Eu não gosto de fazer isso. Mas aquele dia entrou uma pressa em mim de querer ver como é que eu fazia a bendita live. E eu peguei o celular carregando mesmo, porque estava pouca bateria, não podia nem tirar a tomada que ela ia cair. Aí, amados, eu cliquei, fui clicando. Quando eu cliquei lá, em uma coisa que hoje eu sei, é para dar início para a live, hoje eu sei, aquele tempo, falei, ai Deus, o Senhor me ajude aqui então, eu quero aprender para depois eu entrar a fazer live. Amados do Senhor, quando eu cliquei lá, eu vi meu rosto. Quando eu vi meu rosto na tela, eu pensei, Jesus, eu já estou no ar. Eu já estou na tela. Aí eu me lembro que eu pensei, eu não posso agora sair da tela. Isso
Isso é feio. Isso é atitude de criança. Assumir ali diante da tela, meus irmãos. Segurando o celular na mão. Ligado na tomada, porque era muito baixinha a bateria que estava ainda, ela ia cair. E comecei a falar, eu tenho essa live guardada. E comecei a falar e comecei a contar, inclusive é o que eu estou contando para vocês. Amados, essa foi a minha primeira live. E eu pensei que eu ia falar uns 5, 10 minutinhos. Acho que nem isso, viu? Eu achava que eu ia conseguir fazer. Pois, meus amados, eu falei, parece, se não me engano, 25 minutos. Segurando o celular na mão, com o celular na tomada. Daí eu olhei bem, observei como é que encerrava, daí eu vi que tem concluir lá embaixo, check. Cliquei no concluir, apagou a live. Aí eu fui assistir. Amados, como eu amei. Como eu amei por ser um instrumento usada por Deus para transmitir as boas novas de salvação. Como eu amei aquela livezinha de acho que uns 25 minutos. Olha, quem não queria falar nada na primeira livezinha, com o celular na bateria, carregando bateria, tudo foi uns 25 minutos. Irmãos, eu assisti aquela live alegrou meu coração, encheu meu coração. Eu falei, pois esse dom que Deus me deu não é para ficar guardado. Eu vou continuar fazendo live então. Porque encheu o meu coração, preencheu a minha alma, me alegrou a minha alma, eu me senti útil, eu me senti usada por Deus, para que Deus fosse glorificado na minha vida. Aquilo preencheu, irmãos. E dali eu não parei mais. Já fazem 5 anos, final do ano, fez 5 anos que eu comecei a fazer live para a glória do Senhor. Hoje eu tenho meu canal no YouTube, para a glória de Deus. Entre lá, você que não é inscrita, entre lá no YouTube, Irmã Lisete Ribeiro. Clique em cada live que você assistir, tem aquele joinha. Aquele joinha, se você clicar, você está como que comunicando ao YouTube. As lives dessa mulher são benéficas, né? O algoritmo que fala lá pro YouTube conta, né? Nossa, ela tem seguidores, ela tem pessoas que clicam no joinha, significa que são lives boas. E eu faço isso, peço para você dar o like, porque aí minhas lives vai para frente. O próprio YouTube solta mais as lives daqueles que são abençoados pelo seu like. E quando você clica naquela mãozinha, você também está mandando o evangelho para frente. E é isso que eu peço para você, meu amado, minha amada, nesta noite. Clique no joinha das minhas lives, porque o YouTube vai entender e vai soltar mais as minhas lives para que todos ouçam na simplicidade desta serva de Deus, mas no zelo que tenho também ao pregar o evangelho de Deus. E eu quero que todos cheguem ao conhecimento da verdade. E se é através da minha vida, Deus vai usar a minha vida. E eu já disse para Deus isso há muitos e muitos anos atrás. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E eu comecei naquela maior simplicidade. E eu me alegro, porque eu também não tinha intenção de canal no YouTube. Não. Aí eu me lembro, né, que a minha filha também comentou alguma coisa comigo, a Beatriz, mas não deixei pra lá, não dei atenção. Não obedeci o que ela falou. Aí passou-se um tempo, veio um pastor também, que não é da nossa denominação. E esse pastor, um homem de Deus, chegou e falou para mim: irmã Lisete, faça um canal no YouTube, irmã, porque as pessoas vão entrar lá e vão ouvir as suas lives. E aí, nesse momento, ele mesmo, o pastor, me ensinou a
como eu entraria, né? Como eu mandaria minhas lives para o canal no YouTube. E minha filha também, a Beatriz, me ajudou. E eu abri meu canal. E eu, para glória e honra do nome do Senhor Jesus, já estou com... Ontem eu estava com 928 inscritos no meu canal no YouTube. E eu quero que você clique. Eu quero que vocês me ajudem. Porque quanto mais inscritos, eu quero chegar a 1000 inscritos. Até ontem estava com 928. E quando chegar em 1000 inscritos, tem algo que eu posso usufruir desses 1000 inscritos. E o nome de Deus vai ser glorificado. Então eu peço a você, me ajude. Eu não estou aqui para ganhar dinheiro, eu não estou aqui para fazer permuta com Deus, eu prego, o Senhor me dá. Não, misericórdia. Não, eu nunca pensei em dinheiro. Fazem 5 anos. Fazem 5 anos que eu faço. Eu nunca comentei até quantos inscritos eu tinha, mas esses dias minha filha Beatriz falou: mãe, conta quantos inscritos a senhora tem, né? E de repente as pessoas vão até inscrever-se mais. E aí, quanto mais inscritos, mais eu fico com um canal abençoado, né? E o meu canal é para pregar o evangelho. Tem variedades de lives, né? Eu faço muito, às vezes faço shorts também. Talvez alguém não saiba o que é shorts. Não é short de roupa, não. Short significa aquelas lives mais pequenininhas, né? Tem as lives compridas e tem os shorts que o YouTube fala, que são lives curtas. Então eu tenho também vários shorts ali colocado no canal Irmã Lisete Ribeiro. E tudo que eu faço, irmãos, é para a glória de Deus. Deus sabe disso. Eu não tenho que provar nada para ninguém. Nada. Eu não estou aqui para provar para ninguém que o que eu faço é para a glória de Deus. Deus sabe que eu faço para a glória dele. E tudo que eu fizer vai ser para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Nada para mim, porque ele já me abençoa. Eu sou abençoada por Deus, eu sou guardada. Sabe? Meu ministério é guardado por Deus, porque isso aqui também é um ministério, é um trabalho. Ministério significa trabalho que eu faço para Deus. E a live é um ministério que Deus me deu, o qual eu quis fugir, né? Não queria fazer. E hoje, você vê, já estou com 928, o que falta para 1000 inscritos? Compartilhe, convide as pessoas, mande as pessoas entrarem, porque o nome do Senhor vai ser glorificado quando eu chegar em 1000 inscritos no meu canal, né? A glória não é para mim, eu não cresço, mas eu diminuo. Se um dia eu chegar a 2000, 5000 inscritos, cada dia mais eu tenho que diminuir debaixo da potente mão de Deus, para que Ele se alegre de mim, para que Ele se agrade de mim, para que Ele veja que realmente tudo que eu faço é para Ele e por Ele. Eu faço para Ele e por Ele, porque é Ele que me sustenta, é Ele que me ensina, é Ele que me usa aqui nessas lives e em qualquer lugar onde eu me levanto para pregar a palavra do nosso Deus. Então eu quero, nesta noite, dizer a você: entra lá no meu canal, tá? Me ajuda a progredir nesta pregação do Evangelho, como Deus falou comigo, que era para pregar para os 4 cantos do mundo. E eu tenho pessoas que me ouvem mesmo, até fora do Brasil. Tem algum orgulho para mim? Tem algum louvor para mim? Toda a honra e toda a glória é para Deus, que abre caminho onde não tem caminho, abre porta onde não tem porta. Deus, ele exalta o pequenino.
Deus, ele abençoa aquele que diminui diante da presença dele. Deus sabe de quem diminui perante a potente mão dele. Deus conhece o coração de cada servo, de cada serva dele, que diminui perante a potente mão dele. E prega a palavra porque é chamado, é chamada pelo próprio Deus, não tem como fugirmos. Tem um refrão que fala assim, eu acho muito certo: o escolhido de Deus não tem escolha. Ou você serve a Deus e faz o que Ele manda, ou nunca você vai ser feliz. A nossa felicidade depende da nossa obediência a Deus. E aqui eu estou falando a obreiros, a obreiras, a mulheres, a homens que são chamados por Deus para estar pregando o Evangelho de Deus, para estar testemunhando as bênçãos de Deus, aonde quer que você esteja, aonde quer que você vá. Eu estou falando aqui com homens e mulheres que têm chamados de Deus, e que você tem que testemunhar as bênçãos que Deus já preparou para você e sua família. E você que prega tem que pregar a palavra para agradar ao Deus da seara de canto, para agradar o Deus da seara santa. Quanto mais eu agrado a Deus na minha obediência, na minha humilhação debaixo da potente mão dele, mais Deus nos levanta e mais Deus nos dá paz, alegria, felicidade, e as bênçãos de Deus correm atrás de nós. Porque a promessa de Deus em Deuteronômio 28, aquele que obedece, aquele que procura fazer a vontade de Deus, ainda que fraquinho, errante, falho, mas procura com zelo fazer a melhor maneira para agradar a Deus. A Bíblia diz que as bênçãos de Deus, elas vêm até nós. Não precisamos correr atrás das bênçãos, não precisamos ficar procurando bênção. A bênção espontaneamente acontece, automaticamente acontece. As bênçãos do Senhor que enriquece, e não acrescentadores em nós nem na nossa família. Vamos ser obedientes, queridos e queridas do Senhor. Cada um de nós sabemos de onde Deus requer de nós. Cada um de você que está me ouvindo sabe onde Deus está te chamando, aonde Deus está querendo te mandar. Cada um de vocês que estão ouvindo a irmã Lisete pregando o Santo Evangelho aqui nesta live, você sabe que Deus está pedindo algo para você. Então procure força em Deus e faça. Porque o obediente, ele é recompensado por Deus. Então aquele que é chamado de Deus, escolhido para ser servo, para ser serva de verdade, e até trabalhar na seara do mestre, esse não tem escolha. Porque se nós sairmos desse chamado de Deus, a nossa vida vira uma tristeza, uma tragédia. Você já conhece alguém que outrora tinha ministério, trabalhou na obra e hoje está aí com depressão? Está aí totalmente... A vida dela está horrível, porque deixou de fazer a vontade de Deus. E muitas vezes quis fazer a própria vontade. E muitas das vezes aceitou fazer a vontade de Satanás. E muitas vezes perdeu o ânimo, perdeu a vontade de adorar esse Deus. Volte hoje, minha irmã. Volte hoje, meu irmão, a adorar esse Deus de novo. Ele não pede o que você não pode fazer. Deus não pede aquilo que eu não posso fazer. Ele me conhece, Ele te conhece, Ele sabe a nossa estrutura. E a Bíblia diz que Ele sabe que somos pó. Então aquilo que Deus pede para mim e para você, Ele sabe que nós podemos fazer para Ele. Mas muitos não querem fazer. Veja bem, no início da live eu falei que eu não queria fazer live. E já estou guardado por Deus, usada por Deus há 5 anos aqui na live. Eu obedeci. Ainda que não queria, tempo antes que Deus já falava através das pessoas para mim fazer live, mas eu não queria. E hoje eu estou aqui, irmãos,
Há 5 anos, e sou abençoada por Deus. Sabe, querida, meu querido, faça a vontade de Deus. Vá lá buscar a palavra. Veja o que Deus está pedindo, está mandando você fazer. Vai lá a Bíblia, leia a Bíblia, o que Deus quer para você. Vai lá, dobra o seu joelho e fale com Ele. Vai lá, jejua pelo menos uma vez por mês. Pelo menos uma vez por mês, eu não estou falando uma vez por semana. Faça um jejum, mortifica a sua carne. Mortifica os seus desejos. Mortifica os pensamentos errôneos que estão na sua cabeça. Deus vai abrir porta, Deus vai abrir caminho. Deus vai abrir janela, Deus vai abrir portões através da sua oração para Ele, através do seu jejum a Ele. Nem que seja uma vez por mês, jejue. Se você vê que a sua vida está empacada, não sai do lugar, não vai para frente, não vai para a esquerda, não vai para a direita e voltar para trás, como? O faraó está aí atrás. Atrás vem Faraó com seus carros e seus soldados para matar você. Enfrenta o mar vermelho, minha irmã. Enfrenta o mar vermelho pela fé. Vai andando e o caminho vai abrir para você passar, minha irmã, meu irmão. Enfrenta este mar vermelho. Porque o mar vermelho vai abrir para todos nós que confiamos nele. O mar vermelho abre para aquele que caminha pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Fé é crer no invisível. É crer naquilo que você não enxerga. É crer naquilo que é impossível, mas você crê que tem um Deus maior do que tudo. E Ele abre o mar vermelho para você e para mim. Esta é a palavra de Deus para nós. Gente, não, é 20 para 7. Eu comecei mais cedo a live hoje. Eu vou no culto, aliás, eu vou fazer uma visita hoje. Uma visita para uma pessoa muito carente, irmãos. Vou eu e mais algumas irmãs, fazer o ID de Cristo também nas visitações. E estarei indo eu e mais umas irmãs visitar uma pessoa que está muito carente de oração. E 7h30 para a gente estar lá. E não é perto, é um pouco distante daqui. Mas nós vamos de carro. Então, amados, eu quero dizer para você nesta noite, você minha amada, meu amado do Senhor, eu sei que eu sou uma pessoa simples, eu sei que eu prego simples, eu sei que eu não sou aquela intelectual, eu sei que eu não sou aquela mulher, sabe, fina, aquela coisa. Não, eu sou muito simples, até o uso de brincar, a simplicidade chegou em mim e parou. Mas nesta simplicidade, como diz a Bíblia, sede simples como a pomba, mas sede prudente como a serpente. E é isso que Deus quer de mim. É isso que Deus quer de você. Seja simples, não tenha um coração arrogante, não tenha um coração exaltado, não tenha um coração que você acha que você sabe tudo, pisa nos outros, bate nos outros, passa por cima dos outros, dá rasteira nos outros. Seja simples como a pomba, mas seja prudente como a serpente que ela não deixa passar nada. A serpente está assim, ó. Esses dias eu falei numa live. A cobra, a serpente, ela fica naquele rolo na beira do caminho, mas ela fica assim, ó. E ela percebe distância, que está chegando alguém pelo passo do pé daquela pessoa. Ela escuta no chão, ela consegue captar que está vindo alguém, então ela já fica toda assim, ó, armada. Então vamos ficar totalmente revestidas em posição de vigilância e em posição de prudência, para que o inimigo não nos pegue, para que o inimigo não nos judie, para que o inimigo não nos pique, porque a cobra ela pica. E o nosso inimigo é Satanás e seus demônios. Nosso inimigo não é o homem e a mulher, não. Por mais ruim que alguém seja, por mais usado pelo inimigo que alguém seja, mas o nosso inimigo mesmo é Satanás e os seus demônios. A Bíblia fala isso. A nossa luta não é contra o homem, contra a mulher, mas é joelho no chão, é jejum e oração, madrugada com Deus, vida no altar, santidade de vida. E aí você vai ver
seu inimigo não vai correr de você. Vai, porque eu já tive experiência disso. Eu já tive experiência disso. Quando nós estamos diante de Deus, não perfeitas, mas procurando fazer tudo que nós entendemos que Deus está pedindo para nós, com a força dele mesmo nós fazemos, com o poder dele mesmo nós conseguimos fazer, e tudo que fizermos para agradar a Deus, ai de quem tocar, ai de quem tocar no homem, na mulher, na jovem, no jovem, na adolescente, na senhora, no senhor, no idoso que está fazendo a vontade de Deus, ai de quem tocar. Deus defende como uma menina dos olhos. E nesta noite eu vim aqui para dizer, Deus quer fazer de você menina dos olhos de Deus. Deus quer fazer você joia dele preciosas. Somos joias preciosas para Deus. Busque mais. Fale mais com Deus. Fuja do mal, fuja do perigo, fuja do erro. Fuja do engano que tão de perto nos rodeia, a Bíblia fala. A Bíblia fala que o pecado rodeia nós tão de perto. Mas se nós clamarmos a Deus, Ele nos ouve e nos responde e nos defende. Pode ter certeza do que eu estou falando. É a Bíblia que fala que aquele que busca Ele, Ele nos defende, Ele nos justifica, Ele perdoa os nossos pecados, Ele nos levanta e mostra que Ele está na nossa vida. Porque o importante é mostrar para todos, para Satanás e seus demônios, agora sim entram os seres humanos, mostrar para os seres humanos que Deus está na nossa vida, mas é com humildade, é com sinceridade, é com diminuição na presença de Deus. Eu não sou nada, mas tu és tudo. Deus vai te defender e vai te justificar e vai te exaltar perante o seu inimigo, tá? O inimigo é Satanás e seus demônios, mas muitas vidas realmente elas não se tornam inimigas, porque elas não querem o nosso bem, muitos não querem o nosso bem, muitos não querem que sejamos prósperos, muitos querem ver nós caídos, derrotados, sem ter vitória nas nossas situações de vivência. Tem muita gente assim, que fica só observando e só desejando o mal. Enquanto esses desejam o mal para o cristão, para nós, vamos olhar para o alto. E em todas as perseguições, nós seremos mais que vencedores. Porque é Deus quem me justifica. É Deus quem vai te justificar. Procura em Deus, procura nele a esperança, a coragem, a vida, a vitória, a santidade, o poder de Deus, a unção de Deus, a virtude de Deus sobre você, a sabedoria de Deus, que sabedoria significa entendimento para discernir o que é justo. Isto é o sentido da sabedoria. Então procuremos entender, termos entendimento daquilo que é justo, mas nós sozinhos, nós não conseguimos ter sabedoria. Mas se buscarmos daquele Deus que é a própria sabedoria, Ele vai dar para mim, para minha família, Ele vai dar para você e para a tua família sabedoria, entendimento para discernir o que é justo. Fica na presença de Deus e lembre, para você que é chamado, chamada, a palavra que hoje Deus me deu é Marcos 16:15. Ide. É no sentido imperativo. Ide. Vai. Não pense duas vezes. E faça a vontade de Deus. Deus, eu te agradeço porque eu me sinto amiga de todos que entram na minha live. Todos que estão agora comigo, né? Nesse tempo agora ao vivo. E os que vão entrar após eu terminar minha live. Eu sei, Senhor, que Tu me tens feita amiga deles, companheira deles, abençoadora, porque nós temos que ser abençoadores. E eu quero abençoar a todos que entrarão na minha live, que já entraram, toda a família deles, todas as causas deles, eu entrego na Tua mão, meu Deus. Faz algo grande por mim, pela minha família, pelos meus vizinhos e por todos que estão na minha live. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Fica com Deus. Deus ama muito
a sua vida. E por isso temos que obedecê-lo. Tchau, tchau. Shalom. Até a próxima live. Uhul. Fica com Deus.